Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Estamos ao vivo com mais um programa Fórum 21. Hoje, dia 23 de outubro de 2019, temos como convidada especial a presidenta do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann. Boa noite, deputada, tudo bem? Boa noite, tudo bem e contigo? Tudo certo. Já é a segunda vez que a deputada Gleisi Hoffmann está conosco aqui no Fórum 21. Sempre um prazer receber a senhora para discutir política nacional, deputada. Obrigada, é um prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Eu sou o Ivan Longo, apresento diariamente o Fórum 21 aqui ao vivo, junto com William De Luca, que estreou essa semana aqui como meu companheiro de programa. Tudo bem, William? Boa noite. Tudo bem, Ivan? Boa noite. Essa semana começamos muito bem já. Jean Willis, o pessoal do Chile trazendo um panorama lá do Chile, agora a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, e também uma outra presença mais que extraordinária do Renato Robay, editor da Fórum. Renato, boa noite também. Muito bom estar com você mais uma noite aqui. Boa noite, De Luca. Boa noite, Ivan. Uma boa noite especial para a querida Gleisi Hoffmann, que tem aí lutado neste Congresso, né, no Senado até o ano passado e agora na Câmara Federal, e ainda liderado o PT, que é o maior partido progressista do Brasil, e não deve ser tarefa fácil liderar o PT também no meio de tanta confusão no país, né, presidenta? É um desafio grande, viu, Constante Rovai? Prazer falar com você, também, De Luca. Muito bom. Vamos lá, o De Luca é quem vai fazer a primeira pergunta, é isso? Exato. Vamos lá. Manda ver, De Luca. Deputado, a gente colocou como tema do programa, vamos falar sobre muitas coisas, mas vamos começar falando sobre os rumos do Partido dos Trabalhadores em 2020. As eleições já começaram praticamente, né? Os partidos já se movimentam, já há muitos debates, muitos pré-candidatos colocados em vários partidos, especialmente na direita, eles têm muitos candidatos colocados em muitas cidades do Brasil, e a gente tem esses debates começando em algumas cidades em relação ao Partido dos Trabalhadores. É impossível a gente não falar sobre São Paulo, a maior cidade do Brasil, tem uma importância gigantesca no contexto político brasileiro, e a gente teve vários nomes ventilados, o Zé Eduardo Cardoso, Paulo Teixeira, outros colegas seus aí da Câmara dos Deputados, o Zaratini, o Gilmar Tato, que não é deputado, mas também é um quadro da CNB também, que é a sua corrente política no partido, e agora, mais recentemente, a gente teve o nome do Padilha, o Alexandre Padilha, ex-ministro da Saúde e também deputado federal. Como é que está essa movimentação no Partido dos Trabalhadores em relação a São Paulo? Esse debate está demorando demais para acontecer, ou você acredita que ele está acontecendo no tempo certo? Olha, De Luca, eu acho que ele está acontecendo no tempo certo. Claro que São Paulo é um desafio, e obviamente que é uma das cidades, é a cidade mais importante e maior do país. O PT já tirou a posição de ter candidatura própria em São Paulo, e nós temos vários nomes de vários companheiros com capacidade para isso. Todos muito já testados na vida pública, preparados, né? Gilmar Tato, por exemplo, foi secretário de transporte, participou das gestões, da administração, conhece a cidade. Zaratini é nosso deputado federal, também tem experiência pública. O Paulo Teixeira, da mesma forma. E o Padilha, que também foi da gestão municipal da saúde e é ministro da saúde, foi ministro da saúde. Então, são nomes que têm condições de representar o PT e fazer uma boa disputa no município de São Paulo, mas não é ainda um debate que finalizou no PT. Acho que ele está começando, tem essas discussões, vamos ter que discutir também com outros partidos, com outras candidaturas, e amanhã nós vamos iniciar nacionalmente a nossa discussão através do GTE, do Grupo de Trabalho Eleitoral. Então, a diretriz das eleições municipais, seja para São Paulo, seja para outras cidades, capitais, nós vamos começar a construir junto com os estados. E, obviamente, São Paulo vai ser uma das prioridades desse debate, ter um debate interno no partido com as lideranças de São Paulo para fazer a definição. Deputada, essa história do Padilha, eu acabei dando uma matéria no meu blog, porque ele foi convidado pelo Lula no mesmo dia em que o Lula deu entrevista para o UOL, para o Leonardo Sakamoto, e
fez um convite público para que a Marta voltasse ao PT. Isso criou muita especulação. A gente sabe que já tem gente do PT aqui de São Paulo conversando com a Marta. Tem, ainda me parece que um pequeno grupo que já defenda que se tente recompor com ela. Como a senhora viu tudo isso? Rovai, assim, acho que o presidente foi muito solícito com a Marta, agradecido, inclusive porque ela se referiu a ele, se posicionou, mas ele me disse que tem uma gratidão com a Marta muito grande. Ele disse assim, olha, nós fizemos muitas reuniões do PT na casa da Marta, na época que só o Suplicy estava na militância política, e ela aguentou muito a gente, sempre foi uma companheira que esteve ao lado, tenho muito respeito, muito carinho por ela, e ele fez uma referência, disse assim, as portas do PT nunca foram fechadas com cadeado, então isso tem uma possibilidade. Eu acho que foi uma referência carinhosa que ele fez com a Marta. Ela, com certeza, está se movimentando em São Paulo, ela tem uma referência forte na cidade, fez uma excelente gestão como prefeita. Eu acho que nesse processo, né? E o presidente fez essa referência. Nós vamos ter que conversar com várias pessoas, com vários atores em São Paulo. É uma eleição de 2 turnos, então quem aposta, quem entra na eleição para ganhar tem que ter essa abertura de conversa e nós vamos conversar com ela e com outros atores sobre esse processo eleitoral de São Paulo. Agora, deputada, saindo um pouco só de São Paulo, falando ainda sobre eleições em 2020, muito se fala aí, dentro da própria militância petista ou dentro de outros partidos de esquerda, sobre a necessidade ou a suposta necessidade do PT vir a fazer alianças ou emitir apoio a outros candidatos de outros partidos do campo progressista. Sempre que se chega perto de ano de eleição, né, começam essas especulações se o PT deveria ou não abrir mão de candidatura própria, né? A gente vê algumas cidades em que essas discussões elas já estão acontecendo de forma mais intensa pela visibilidade de que outras candidaturas têm, né? Como, por exemplo, em Porto Alegre, tem a Manuela Dávila, pelo PCdoB, né? Que, inclusive, já teve pesquisas que apontaram ela já com uma boa pontuação. Tem a questão do Marcelo Freixo, no Rio de Janeiro. Enfim, como estão essas discussões dentro do partido? O PT vai estar disposto, de alguma maneira, a abrir mão de candidatura em capitais ou não? Enfim, essa discussão já tem avançado em algum sentido? Bom, primeiro assim, nós temos uma diretriz, estamos discutindo uma diretriz, e amanhã isso deve ficar mais claro, de ter candidaturas no maior número possível de cidades, principalmente nas capitais. O PT é um partido grande, tem nomes públicos na maioria dos estados, com condições de disputar as eleições, e lembrar que nas capitais nós temos eleições em 2 turnos, né? E isso é justamente para quê? Assim como no Brasil, para que os partidos possam oferecer os seus programas, suas plataformas, os seus nomes à sociedade, e a sociedade ter oportunidade de votar naquele que ela melhor quer, as pessoas escolherem o que é melhor, e no segundo turno votar naqueles que ficaram para decidir o pleito dentro também dessas condições. Então, encarando eleições em 2 turnos, né, nas grandes cidades e nas capitais, a orientação do PT vai ser, que é já uma questão mais histórica nossa, de lançar candidaturas na maioria das cidades. É óbvio que em cidades onde nós tivemos, dentro do nosso campo, companheiros, pessoas, lideranças com melhores condições do que os petistas, não tem por que também a gente teimar. Aí eu acho que nós temos que realmente fortalecer uma frente, fechar. Tem exemplos aí que você deu, tanto no Rio Grande do Sul como no Rio de Janeiro. Isso não quer dizer que a gente não tenha nomes nessas cidades. Por exemplo, Porto Alegre, nós já governamos o Rio Grande do Sul, a prefeitura, quer dizer, temos nomes lá de referência pública. No Rio de Janeiro, nós também temos lideranças que podem apresentar seu nome. Mas óbvio que num esforço de unificar a esquerda e tendo nomes de outros partidos com mais competitividade, nós não vemos por que lançar. Agora, é óbvio que é uma discussão que nós temos que ter com esses partidos, com essas frentes,
sobre como que o PT vai participar, qual é o nível de participação, como que nós podemos contribuir desse processo. Eu quero dizer que nós não estamos fechados a nenhuma conversa, nós queremos fortalecer um campo de esquerda para enfrentar isso tudo que está acontecendo e estamos com essa disposição. E também com a disposição de termos candidaturas aí no maior número de cidades possível. Deputada, saindo um pouco do processo eleitoral, depois a gente pode voltar mais tarde, mas falando de ruas, e ruas de América Latina, né? De repente, a gente teve um processo de revolta surpreendente no Equador, a mesma coisa está acontecendo agora no Chile, na Meca, né, na Suíça do neoliberalismo da América Latina, que o Paulo Guedes usava como exemplo, chamava de Suíça. Eu estou nessa posição torta aqui, Gleisi, não é por desrespeito, não, é porque a mesa está numa posição, eu acabo tendo que sentar. Sem problema. Não estou de Moro, não estou pagando de Moro, não. Tem também processos quentes de disputa de ruas. Na Bolívia, uma parte querendo derrubar, questionar as eleições, mas o povo que votou no Evo defendendo. E o Brasil está muito silencioso. E, curiosamente, quando eu coloquei a sua entrevista aqui no Facebook pessoal meu e do blog, teve muita gente falando assim, vem cá, quando o PT vai chamar as pessoas para voltar às ruas? Eu sei que as coisas não são assim, mas o que tem sido discutido nesse sentido? A senhora acha que por exemplo, ontem passou a Previdência, foi aprovada lá no Senado, não teve reação, não teve ação, está faltando gás ou está faltando condições objetivas para se mobilizar o povo? Olha, é importante dizer, por exemplo, que as manifestações no Chile não são manifestações chamadas ou dirigidas por nenhum partido político. É assim como aconteceu no Equador. Talvez na questão da Bolívia, sim, porque é uma reação da direita a um governo progressista que ainda resiste aqui na América. Então, nós temos situações diferentes em vários países. Tanto o Chile como o Equador, e até na Argentina, né, com esse crescimento do Alberto, que a gente espera que se efetive na eleição de domingo, são movimentos muito claros contra uma política liberal implantada e que teve seu efeito devastador sobre a vida do povo. E que você tem, por exemplo, uma situação que é a fagulha que desencadeia esse tipo de manifestação. Vamos lembrar em 2013 que nós tivemos manifestações no Brasil. O que desencadeou as manifestações aqui foi exatamente a questão do transporte coletivo, da tarifa de transporte coletivo. Desencadeou porque tinha, enfim, a população queria serviços públicos de mais qualidade, já tinha conquistado um determinado aspecto de bem-estar na sua vida privada, mas queria que o setor público fosse melhor. Num primeiro momento, aquelas manifestações não tinham a direção de partido, não tinham as direções mais organizadas. Depois elas foram muito cooptadas por um movimento de direita para desestabilizar o governo da presidenta Dilma Rousseff, que é o que aconteceu também na Argentina com o Macri, o que está acontecendo com o Evo na Bolívia, né? Agora, em relação a Chile, em relação ao Equador, é uma resposta que as pessoas que estão vivendo mal por conta do projeto econômico que esses países têm, elas se manifestaram. Então, as condições objetivas para manifestações como essas são muito importantes. Nós estamos começando a viver isso aqui no Brasil. O que acontece? Fizeram o golpe, tiraram a Dilma, prometeram para o povo mundos e fundos, que tudo ia melhorar. Veio o governo do Temer, veio com a reforma trabalhista, veio com a emenda constitucional 95, veio com uma série de medidas restritivas e cortes no orçamento. Isso tudo começou a fazer efeito de um tempo para cá. Agora, com Bolsonaro e Guedes, as coisas estão se aprofundando. A política do Guedes é a política que foi aplicada no Chile. A questão da reforma da Previdência, a privatização, não só das empresas, mas dos serviços. Lá não tem SUS, não tem educação pública, o Estado é mínimo, portanto, teoricamente, não incomoda os empresários, que esse é o jargão, mas é um Estado que não oferece condições para o povo. Então, o que as pessoas estão vivendo lá? Uma baixa renda, uma
na miséria, e a política que foi aprovada lá da Previdência, muitos anos atrás, começou a fazer efeito agora, recentemente, a gente pode dizer 5, 6, 7 anos, em que as pessoas começaram a sentir realmente na pele a situação. Teve a Michelle Bachelet, que tentou fazer antirreformas que o liberalismo tinha feito, mas veio esse governo do Pinheira e colocou tudo de novo a perder. Então, as pessoas estão rebeladas contra a situação que elas estão vivendo. No Brasil, nós estamos caminhando para uma situação dessa. O Estado brasileiro ainda não está desmontado como o Estado chileno. Alguma coisa ainda restou daquilo que nós construímos pós-Constituição de 88 e principalmente com os 13 anos dos governos do PT. Ainda tem um cinturão de proteção social, você ainda tem o Bolsa Família fazendo frente à questão da miséria, você ainda tem a Previdência Social funcionando nos modelos no modelo que nós construímos, ainda tem serviços públicos sendo garantidos minimamente, mas que começam a ser desmontados. Por exemplo, a questão da saúde, tiraram os médicos cubanos, tem 60 milhões de pessoas sem atendimento médico. Quem está cuidando dessas pessoas? Não tem, né? Estão começando a sentir o efeito da falta desse serviço. A questão da educação, as universidades foram para cima, conseguiram reverter um pouco, mas vai ter mais corte. O orçamento que vai ser aprovado esse ano é um orçamento nos mesmos patamares de 2010, não dá conta da demanda. Então vai começar a sentir de novo a restrição. A questão do desemprego. Aumentou muito o desemprego. O pessoal fala do PT, da Dilma, o último ano do primeiro mandato da Dilma, 2014, nós tínhamos 4,3% de desemprego. Tivemos a crise de 2015 e depois não conseguiu-se mais debelar porque veio a crise política. Mas hoje nós estamos com 12 milhões de desempregados. As pessoas estão sem renda, 60% das famílias estão endividadas. E eles deram crédito a Bolsonaro, que está no início do governo. É natural que se dê crédito a um governo, mas começaram a ver que não tem resposta. Tanto que o governo dele baixou o apoio popular drasticamente nos primeiros meses. Então, óbvio que essas questões objetivas estão se construindo aqui. Você não faz mobilização dizendo o povo venha para a rua. Né? As pessoas, para fazer uma mobilização como essa, para se exporem, para lutarem, elas têm que ter uma causa muito definida e estar sentindo o problema. E o problema é na economia, e ele está começando a se agravar objetivamente, com mais força agora. As pessoas estão vendo da crise. Então, eu acho que a gente tem que estar preparado para isso, para dizer para o povo quais são as saídas, para mostrar que nós temos proposta, que nós estamos lutando, mas que nós viemos de um processo em que a esquerda, o PT, os movimentos sociais foram massacrados. Desde o impeachment, nós estamos sendo combatidos. A Lava Jato está aí para mostrar isso, a politização que foi, as críticas da grande mídia, nós não temos espaço que eles têm para falar, ou seja, é uma desconstrução sistemática, né, desses atores, desses agentes. E ainda assim, na eleição passada, com toda essa desconstrução, nós conseguimos fazer frente a uma ação que foi avassaladora da campanha, e sair com uma boa bancada, sair com uma boa votação do Haddad, mas obviamente que a nossa bancada, ainda que seja maior e juntada com a oposição, não tem maioria no Congresso Nacional, né? Então a gente vive essa situação que nós vamos ter que vencê-la, né? Reconstruir esse caminho. Eu acho que as coisas estão começando a se formar no Brasil, ou seja, o Brasil está começando a ver que vai ter que ter um caminho de defesa dos seus interesses, dos interesses do povo, dos serviços públicos do Estado brasileiro. Deixa eu ler alguns comentários aqui, Gleise. Muita gente assistindo. O Daniel Miage, que está aqui sempre. Um abração, Daniel, direto de Tóquio. Jane Freitas, Esther Vicente, Douglas Xavier, Isel Pinheiro, direto do Baitachão Alegrete, Rio Grande do Sul. Mira Fávero, Michele Galvão, quem mais? Gisele Almeida, Marisa Brunhosa, o Jorge Schroeder aqui, dizendo que estava com saudade, muito bom me encontrar por aqui, saudade é recíproca, Jorge, Cleiton Olímpio, Valnei Gomes, Eliette Eli, direto do Rio de Janeiro,
Tânia Nadais, Ângela Sadoc, Fernanda Palência, Cláudia Cristina, diz que adora o Rovai é espontâneo. Quem mais? Fúria Cabocla mandou pergunta, eu faço daqui a pouco. Lúcia Rezende e todo mundo que está aqui, o Cristiano A, todo mundo que está comentando. Eu vou aproveitar, voltar para o tema eleições, porque essa pergunta apareceu em 3 oportunidades aqui. A Dalva Joana foi uma das pessoas que fez essa pergunta. Existe uma certa mágoa dentro da militância do PT em relação ao caso da Marília Reis em Pernambuco. Marília Reis tinha se colocado como candidata a governadora, o PT fez um acordo com o PSB, e nesse acordo, uma das candidaturas que foi tirada da disputa foi a candidatura da Marília. Já se fala novamente lá no Recife sobre uma possível disputa PT-PSB novamente, o João Campos, filho do ex-governador Eduardo Campos, com a possibilidade, inclusive, do Túlio Gadelha, que é seu colega de Câmara dos Deputados aí, do PDT, e também o nome da Marília, novamente colocado como candidato. Falaram aqui também da sua colega de bancada do PT do Ceará, a ex-prefeita, ser candidata. Isso, a Luziane Lins. Essas duas situações específicas, já tem alguma conversa nesse sentido? As pessoas estão falando aqui, a Marília vai ser rifada de novo? Já tem alguma conversa em relação a essas duas capitais, Recife e Fortaleza? Tem sim. A Luziane é a nossa pré-candidata já em Fortaleza, deve ser nossa candidata a prefeita, já foi prefeita da cidade, uma excelente prefeita, tem reconhecimento. E a Marília também tem um nome forte em Recife, saiu recentemente uma pesquisa mostrando a força dela. Acho que a Marília deve ser candidata a prefeita. A gente tem uma boa relação com o PSB, mas, como eu disse, as eleições são em 2 turnos, exatamente para que os partidos possam, no primeiro turno, apresentar suas candidaturas, seus programas, o que pensam para a cidade, enfim, conversar com o eleitor e deixar as composições para o segundo turno. Na eleição de 2018 era uma situação muito diferente a que nós tínhamos, era uma eleição para governo, uma eleição para presidente, tinha a questão das bancadas, de Senado, fizemos uma avaliação, não foi uma decisão fácil para nós, para mim particularmente foi uma decisão muito difícil, né, mas conversamos muito com a Marília e acertamos um caminho que foi o caminho que nós avaliamos que era o melhor para disputar um projeto nacional. O PT é um partido de projeto nacional, então foi o melhor caminho. Agora, nas eleições municipais, a situação é diferente, nós respeitamos o PSB, respeitamos o deputado João, que também é nosso colega aqui, mas avaliamos que a Marília é um nome forte para disputar a prefeitura do Recife. Legal, deputada, o William De Luca estava citando alguns comentários aqui do nosso chat. Entre os inúmeros comentários, como quase sempre aqui no nosso programa, tem o pessoal pedindo Lula livre, liberdade para Lula, já sempre todo mundo lembrando do ex-presidente Lula, e claro, é uma pauta que a gente não pode deixar passar batido aqui nesse programa, né? Hoje, inclusive, deputada, houve essa segunda sessão do julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre prisão em segunda instância. A sessão foi suspendida, né? Eles devem retomar amanhã e depois na semana que vem. Teve um voto do Barroso bastante polêmico, né? Defendendo a prisão em segunda instância, né? Muitos juristas fizeram críticas bem contundentes a esse voto dele. Enfim, eu queria saber da senhora, deputada, quais são as expectativas com relação a essa votação da STF? A senhora acredita que é através dela que o ex-presidente Lula vai sair da cadeia? Ou vocês apostam mais no julgamento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, que também deve ser votado em breve na corte? Enfim, como que estão as expectativas com relação a essa situação do ex-presidente Lula na Suprema Corte? O povo... Oi, Ivan. Sim. Pegar carona aqui, porque acabou de sair uma notícia de que o Ministério Público Federal está defendendo que o Lula pode progredir de regime mesmo sem depositar o valor da multa. Eu estou achando que o Dallagnol resolveu ser advogado de defesa do ex-presidente Lula, Gleisi. Muito oportunista. Eu acho que, assim, sobre o julgamento hoje, a nossa expectativa é que o Supremo cumpra a Constituição. A Constituição é clara sobre o trânsito em julgado. Não acredito que o Supremo vá se dar o direito de criar uma engenhoca,
ou seja, uma outra interpretação para o que diz a Constituição. Agora, não é esse julgamento, para nós, o central em relação ao Lula. Esse é um julgamento em relação ao Estado Democrático de Direito, à defesa da Constituição e que atende ao clamor da democracia brasileira. Em relação ao presidente Lula, o julgamento central para nós é exatamente o habeas corpus sobre a situação do Moro, ou seja, um juiz imparcial, é sobre a imparcialidade do Moro. É esse julgamento que nos interessa. É para mostrar que o que foi feito até agora em relação ao presidente Lula foi uma farsa judicial. Lula não teve direito à ampla defesa, Lula teve um processo viciado, acelerado, rápido, com um juiz imparcial, um juiz que teve lado político, prendeu o Lula para que um outro candidato ganhasse e se tornou ministro desse candidato. Isso é um vexame. Tanto que hoje, ex-presidentes de Corte Suprema aí da Europa se manifestaram publicamente, dizendo que é um absurdo o Lula estar preso e esse julgamento dele está valendo. Então, para Lula, para nós, a centralidade é esse habeas corpus da imparcialidade do Moro. De hoje, o que nós temos é a expectativa, e que vai continuar amanhã, que o Supremo cumpra o seu papel de guardião da Constituição. Não pode o Supremo Tribunal Federal julgar e nós termos algo paralelo à Constituição, mas é uma engenhoca. A Constituição é clara sobre o trânsito em julgado. Então, nós esperamos que se cumpra aí a defesa da Constituição. Essa é a nossa expectativa. Agora, deputada, só para fazer um complemento nessa pergunta, e a senhora até como advogada, também acho que vai ter um embasamento bom para responder isso, é porque tem a questão também dessa progressão de pena, né, que o MPF pediu e o ex-presidente declarou que não quer ir para casa, que ele pode sair de lá inocente, né, mas muitos juristas afirmam que ele não pode ter essa escolha, que se for determinado que ele saia, ele deve sair. Enfim, a senhora acredita que isso possa vir a acontecer, que esses recursos, por exemplo, sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, possam vir a ser julgados já com o ex-presidente Lula em casa, aceitando o regime da progressão de pena? Não, o presidente não vai aceitar o regime da progressão de pena e pode não aceitar, até porque tem uma decisão do Supremo dizendo que até o julgamento desse habeas corpus da suspeição do Moro, ninguém poderia mexer no regime prisional do presidente. Vocês lembram que eles queriam transferi-lo para uma penitenciária em São Paulo. O Supremo decidiu isso. Então, a vida do presidente Lula está nas mãos do Supremo Tribunal Federal, em razão desse julgamento. Por isso, ele não vai aceitar, e o que ele quer é que efetivamente se faça justiça. Ele não está pedindo a decretação da inocência. Se o sistema teima em julgá-lo, em condená-lo, então pelo menos que garanta aquilo que a Constituição diz. Um juiz isento, imparcial, o devido processo legal, o amplo direito à defesa, coisa que lhe foi negada durante todo esse tempo. Gleisi, deputada, a senhora acredita que a economia é que vai levar gente para a rua, pelo que eu entendi da sua explanação? Sim. Né? E aí a gente tem uma economia que, se der muito esse ano, vai bater perto de 1%. Eu acho que não vai passar muito de meio, né? Mas já tem gente falando que, olha, a tendência é que o ano que vem, por conta da reforma da Previdência, por conta do negócio do fundo de garantia, por conta de um dinheirinho aqui e acolá, o mercado interno possa reagir e a gente tem uma economia um pouco mais pungente, batendo em algo como 2%, né, como se fosse uma mudança significativa na vida das pessoas, esse crescimento. Mas, de qualquer maneira, se bater perto disso, a mídia vai fazer de conta, vai querer comparar com aqueles 7,5% do último ano do governo Lula, né, como se fosse maior que aquilo. E aí vai se buscar construir talvez uma unidade maior em torno do Bolsonaro. Isso lhe preocupa? Não me preocupa não, porque 2% não faz cócegas na vida do povo. Não repõe em nada o que o Brasil precisa para poder dar condições de vida ao povo. A população cresce a 1% ao ano. Quer dizer, para você mexer, por exemplo, no desemprego, que está 12 milhões, se reverter, começar a reverter,
teria que crescer perto de 4% a 5%. Então, 2% não faz cócegas. Eu não sei se chega a 2%, eu acho que não, porque eles vão liberar a FGTS agora. Eu também acho que não. Vão liberar o FGTS agora, tem a cessão onerosa que foi repartida com os estados e municípios, o Guedes está dizendo que vai lançar um plano de emprego, mas o problema é que a situação é muito crítica, né? As pessoas estão desempregadas ou estão subempregadas, estão empregadas em empregos precários. Hoje, o maior empregador no Brasil é a plataforma de serviço. Uber, iFood, 99, as pessoas trabalham muito, ganham menos e não tem nenhuma proteção social. É uma coisa muito difícil. São os serviços autônomos, sempre numa situação mais difícil. Quase 65% das famílias, Rovai, têm dívida, estão com problema de dívida. Não tem um programa do governo para fazer renegociação de dívida. Eles não estão dizendo que o juro está baixo, que a inflação está baixa. Por que eles estão com tanto depósito compulsório? Nós apresentamos um projeto, por exemplo, que é o seguinte: o banco que propor uma renegociação de dívida a seus clientes, ou até dívida de pessoas com terceiros, e oferecer as melhores condições, as melhores reduções de taxa de juros administrativa e prazo, teriam o depósito compulsório liberado, melhorando o crédito. Mas eles não propõem isso. Então, não tem por parte deste governo, não tem, a intenção de melhorar a vida do povo. O Guedes acha que fazer reforma e crescer a Bolsa de Valores é o que melhora a economia do Brasil. Eles esquecem de um componente da economia, que se chama povo. Pessoal que precisa comer, pessoal que precisa trabalhar, pessoal que precisa vestir, né? Pra você ter uma ideia, saiu essa pesquisa do IBGE sobre desigualdade no Brasil. É uma tragédia, gente. Metade da população pobre vive com R$416 por mês. Esta é a média. R$416 deve ser o que o Guedes gasta numa garrafa de vinho. Ele não tem noção do que é o povo. Como parte da Câmara não tem também, do Congresso Nacional. O pessoal gasta isso em jantar. Eu acho que o Guedes gasta mais numa garrafa de vinho. Com certeza deve gastar. Gente, olha, falando sério, as pessoas acham que a gente fala muito do Lula, faz muita ódio ao Lula, mas vamos combinar quem é a pessoa de liderança política popular que mais andou esse país e que mais conhece o povo brasileiro. Lula veio do povo, sempre pisou onde o povo pisou. Quando foi presidente da República, não deixou de pisar onde o povo pisou. Eu lembro, Rovai, que o primeiro ato do Lula, quando ganhou a eleição de 2003, depois que assumiu, foi pegar todos os seus ministros e levar para uma cidade no Piauí. E era uma cidade muito pobre, tinha ministro lá, o pessoal mais da área econômica, técnica, que nunca tinha ido numa comunidade, botado o pé no barro. Ele disse assim: olha, eu trouxe todo mundo aqui para a gente ter clareza para quem nós estamos governando. É para essa gente aqui. Nós não estamos governando para a Avenida Paulista, nós não estamos governando para quem anda de carro no asfalto, quer dizer, temos que incluir essas pessoas no governo, mas a prioridade é aqui. Por isso que Lula acertou tanto nos programas sociais, por isso que Lula acertou em aumentar o salário mínimo, por isso que Lula acertou numa política de geração de emprego. Esse pessoal que está aí não vai acertar nunca. Desculpa o Guedes, ele não entende de povo. E mesmo Jair Bolsonaro, que faz os seus jargões, que quer ser popular, que vem de uma classe média, sabe o que o povão está passando. E não entende de economia, então deixa a coisa tocar e fazer as barbaridades. Eles podem fazer a reforma que eles quiserem. Eles não vão tirar o povo da crise se não colocar dinheiro na mão do povo. E coloque esse dinheiro na mão do povo através do aumento real do salário mínimo, que eles não deixaram acontecer, da recuperação do valor do Bolsa Família, que eles não deixaram acontecer, da retomada de obras para gerar emprego e gerar renda, dos programas sociais que o governo tem na área de saúde, na área de educação. Estão fazendo ao contrário. Então esqueça, a derrota de Bolsonaro vai ser a economia. Ele pode falar de segurança pública, ele pode falar do que ele quiser, aliás, ele mente, porque ele está dizendo que esses dados de redução de segurança pública são dele e do Moro. Não são. Esses dados de redução de segurança pública começaram lá atrás, começaram nos nossos governos, com o SUSP, com uma política integrada, com os presídios federais e uma grande articulação dos estados, principalmente dos estados do Nordeste.
Só o Ceará, governado pelo PT, reduziu a violência em 50%. Então não é do tiro na cabecinha, não é da violência, é de uma política que demora um certo tempo para fazer efeito, mas ela é organizada. Então eu quero saber o seguinte, ele vai dizer o quê para o pai de família, para a mãe de família que vai no supermercado e não consegue comprar metade do que comprava? Ou para aquela família que está comendo uma vez por dia porque não tem alimento para comer? Para aquela pessoa que procura emprego desesperadamente e não tem onde trabalhar? O que ele diz para? Não diz nada. Então essas coisas estão realmente críticas e o povo vai chegar um momento que vai se rebelar contra isso. Não é uma chamada de partido político, são as contradições da sociedade. O nosso papel é encontrar saída para isso. E nós temos saída. Aliás, lançamos um plano, um programa, oferecemos à sociedade brasileira, de geração de emprego e renda. Nem mexendo nas condições fiscais atuais, dentro dos parâmetros que tem o orçamento, da lei de responsabilidade fiscal, de tudo. Tem condições de sair, basta a vontade política e olhar popular. Deixa eu aproveitar para ler alguns comentários aqui. Salme Sobrinho. Um dia teremos De Luca, prefeito de São Paulo. Calma, Salme. Muita calma nessa hora. Tem mais gente aqui. Josafá Magno, Vitor Barros França, Lula Livre. Quem mais? Elisete Mendes. Cléo Grigoli. Vitor Barros, Fúria Cabocla, que eu já tinha lido antes. Fernando Palência. E a Dalva Joana, que eu também já tinha lido. Lembrando, se inscrevam no canal, cliquem no sininho para receber as notificações. É muito importante para a gente que vocês façam isso também para receber as notificações de novos programas aqui do canal da Fórum. Presidenta, um tema que tem mobilizado o país nos últimos dias é a tragédia ambiental nas praias do Nordeste com o óleo. Hoje teve um protesto em Brasília, na frente do Palácio do Planalto. O Greenpeace derrubou um óleo cenográfico para denunciar a poluição lá nas praias do Nordeste. O ministro do Meio Ambiente falou que não se reúne com terroristas, chamando os ativistas do Greenpeace de terroristas. Eu queria saber como é que a senhora tem visto essa mobilização que se deu em torno desse tema e a resposta do governo Bolsonaro e do ministro do Ricardo Salles em relação a essa tragédia. Sobre isso, Gleice, a gente está com um repórter correndo as praias do Nordeste. Ele fez um vídeo e eu vou pedir para a Tati, que está um vídeo curto de 30 segundos, infelizmente a senhora não vai poder ver, mas ele está lá na Praia de Carneiros agora, ele vai percorrer 2.000 quilômetros de carro durante uma semana, fazendo vídeos, fazendo fotos, reportagens. E a gente está, inclusive, fazendo um catarse aí para poder pagar isso, fazer um mini-doc depois. Então, Tati, solta o vídeo, por favor. Aí avisa o Ivan e ele retorna a Gleice para ela comentar o que está acontecendo lá. Então, pessoal, já é noite, que a gente está na Praia dos Carneiros, foi a última parada do dia de hoje. Nós passamos por Brasília Teimosa, lá no Recife. Tivemos também no Palácio das Princesas, onde houve uma reunião com o governador Paulo Câmara, aqui de Pernambuco, com alguns cientistas, e especialistas, o pessoal da academia. Tivemos em Barra de Jangada, onde a gente flagrou, na hora que as pessoas estavam recolhendo óleo, e também o trabalho lá do pessoal, dos brigadistas, até detentos da penitenciária agrícola de Itamaracá também estavam lá. E a gente está indo finalizar a nossa jornada de hoje com dormir em São José da Coroa Grande, que fica perto daqui, onde a gente recomeça a nossa saga, ouvindo as pessoas que estão passando realmente necessidade e dificuldade por conta dessa questão do óleo derramado nas praias aqui de Pernambuco. Um abraço, até amanhã. Deputada, pois bem, se a senhora puder continuar aí falando sobre essa questão do óleo no Nordeste. Então, uma tragédia, né? O governo demorou mais de 40 dias para dar uma resposta. Eu acho que aí tem duas coisas. Primeiro, uma preocupação absoluta com a questão ambiental, que Bolsonaro e esse ministro já tinham demonstrado na questão do fogo da Amazônia. E já tinham diversas vezes falado que essa questão ambiental é mimimi. Então, eles têm uma linha sobre questão ambiental. Eles não acham que é relevante ter proteção. E segundo, um grande preconceito e desrespeito pelo Nordeste.
não tenho dúvidas que é isso, né? O Bolsonaro acha que os governadores nordestinos, o povo nordestino não é a favor dele, é contra ele. Então, ele criou um sentimento, né, de oposição ao Nordeste que é muito ruim para o país. Uma irresponsabilidade demorar 40 dias. Eu lembro que no governo da presidenta Dilma, junto com a ministra Isabela, nós fizemos um projeto, estava na Casa Civil, um plano de contingenciamento para riscos e desastres ambientais. Questões básicas que devem ser seguidas quando você tem uma situação como essa. Eles não seguiram nada, não fizeram contenção, ficaram num discurso político-ideológico, dizendo que era óleo da Venezuela, óleo não sei do quê, como se isso resolvesse. Foram os governadores do Nordeste e a população do Nordeste que tomou as primeiras medidas para tentar limpar o óleo, limpar as praias, cuidar do meio ambiente. Então, isso mostra a característica desse governo, que é uma característica de destruição. E como destruir é mais fácil que construir, eles estão levando isso a rodo, né? A destruição das políticas públicas, a destruição de políticas na área ambiental, o desrespeito. Então, assim, é muito triste ver isso acontecendo no Brasil, né? Ainda bem que a gente tem a reação do Nordeste, os governadores, nós entramos com medidas judiciais contrárias, esse ministro está sendo chamado no Congresso Nacional, mas é óbvio que isso não repõe o que nós perdemos com esse desastre, com essa tragédia que aconteceu no Nordeste. Legal. Deputada, para a gente já ir caminhando para o final, para não tomar muito do seu tempo também, mas eu acho interessante a gente comentar de um tema muito em voga aí nas últimas semanas, né, que é essa crise no PSL, essa disputa de assinaturas pela liderança do partido, o Bolsonaro falando mal do Bivar e o grupo do Bivar reagindo no Congresso. Enfim, o que eu queria saber, deputada, é o seguinte, muita gente de esquerda acompanhando essa história toda, até brinca nas redes sociais, né, fala, vou pegar pipoca aqui, eu quero, entre um e o outro eu torço pela briga, né, muita gente achando engraçado, mas eu faço uma análise, pelo menos, eu sigo muito a linha de uma análise que o Rodrigo Viana, blogueiro na Fórum, escreveu, que é o quanto isso pode ser perigoso, né, esse isolacionismo que o Bolsonaro se coloca agora dentro dessa briga, né? Ele perde base parlamentar, ele briga internamente dentro do partido. Enfim, onde a senhora acha que vai desembocar essa crise? A senhora acha também que isso pode ser, de alguma maneira, perigoso, tendo em vista que nosso presidente tem aí inspirações autoritárias, né? Uma vez que ele não tem base e o partido está rachado, ele pode vir a intensificar esse autoritarismo. Enfim, onde a senhora acha que vai dar essa crise? Não seria a unidade do PSL que seguraria o autoritarismo do Bolsonaro. Esqueça, isso daí é uma bobageira de gente que não sabe fazer política, enfim, e também uma cortina de fumaça para aquilo efetivamente que ele está fazendo de destruição no país. É o jeito Bolsonaro de governar. Não tem que se iludir com isso, e isso não merece a nossa atenção. O que merece a nossa atenção é o que está sendo desconstruído e destruído do país. Isso merece a nossa atenção e o nosso combate, o nosso cuidado. A questão do viés autoritário do Bolsonaro, ele nunca escondeu, né, gente? Vamos lembrar que na campanha ele disse que nada se resolveria na democracia. E agora, essa semana, se referindo ao Chile, fez uma ameaça no Brasil, que aqui também vai se tratar com autoritarismo qualquer manifestação. O pessoal do Greenpeace, que estava na praça hoje fazendo manifestação com óleo, foi preso. Então, é da natureza dele e ele está querendo caminhar para um processo desse, né? Ele não preza pelas instituições, ele não preza pela democracia. Alguém que elogiou o Ustra, você vai esperar o quê dessa pessoa? Nada, né? Por isso que, obviamente, nós não podemos esperar outro posicionamento do Bolsonaro em relação a manifestações que não seja a repressão. Nós vamos ter que estar muito preparados no país para isso. E com os setores que são democratas muito unidos para fazer esse enfrentamento, né? Mas não é essa bobageira do PSL, não, que vai determinar isso. É a natureza dele e a forma como ele pensa. E ele nunca escondeu isso, viu, gente? Verdade. O William tem mais alguma coisa para colocar? Não, era isso. Eu quero agradecer à deputada, a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, todo mundo que assistiu aqui, muita gente comentando, Fernando Palência, Cléo Grigoli,
Elisete Mendes, Dalva Joana, União Progressista, todo mundo que acompanhou a gente aqui. Uma boa noite, deputada. Obrigado pelo tempo que a senhora dispensou aqui a gente da Fórum, e deixar também para o Rovai e para o Ivan deixarem suas considerações finais e o abraço à deputada. Claro. Obrigado, Gleisi. Tudo de bom para você aí. Muita força para resistir nesses tempos tão cruéis com a democracia e com os democratas. É isso, eu também agradeço muito, deputada, segunda vez que a senhora participa do nosso programa, sempre bom recebê-la aqui, e agradeço a todos os nossos internautas que nos acompanham diariamente, os novos internautas também que hoje estão conosco. Quem ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva e aperte o sininho para não perder nada. Deputada, a gente está sempre aberto para outras ocasiões aqui, para outras oportunidades. Boa noite e até a próxima. Legal, obrigada, viu? Obrigada, De Luca, Ivan, Rovai, obrigada pelo espaço e para todos que acompanharam aí esse nosso bate-papo. Valeu! Tchau. Tchau, pessoal! Tchau!